Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo, principalmente animais confinados. Vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado do milho e também da soja. Vamos comentar do Beef on Dairy, que é o cruzamento de vacas holandesas com animais para corte. Nos Estados Unidos, esse cruzamento é feito com animais da raça Aberdeen Angus. Vou falar do mercado produtivo da uva, que segue em ritmo normal. E você vai ver como está o mercado de exportação da carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo, principalmente animais confinados. Os preços do boi gordo registraram queda em setembro após um período atípico de abundância no mercado, segundo o relatório do CPEA. Ao contrário do tradicional aperto de oferta para abate nessa época do ano, trouxe à tona a recomposição de lotes confinados, iniciada ainda no começo de 2025. De modo que as entregas programadas no último mês foram suficientes para suprir tanto a demanda interna quanto a externa. E essa pressão adicional de oferta resultou em alongamento das escalas e enfraquecimento das cotações da arroba, em um movimento que surpreendeu agentes que esperavam elevação nos valores. O levantamento do CPEA mostra que, em todas as regiões pesquisadas, as escalas se estenderam, o que intensificou a pressão para baixo nos preços do animal. O comportamento mais acentuado ele foi observado em Cuiabá, no Mato Grosso, que concentra grande parte do rebanho confinado no país. Lá, a arroba caiu 4,5% ao longo de setembro. Já em São Paulo, o indicador CPEA-Exalc registrou retração de 2,1%, embora o mercado externo continue aquecido e represente importante destino para a produção nacional. O volume interno ofertado em setembro foi suficiente para neutralizar possíveis valorizações. A ampliação da oferta via confinamento, somada à capacidade da indústria de abater em escalas maiores, criou um ambiente de equilíbrio desfavorável à valorização da arroba. Para pecuaristas e confinadores, o momento demanda atenção extra. Mesmo em cenário internacional favorável, a competitividade dependerá cada vez mais da eficiência na gestão dos custos, como alimentação e logística, e também do controle de prazos de retenção dos animais. O reconhecimento de que a elasticidade da oferta pode reverter ganhos rápidos reforça a necessidade de monitoramento contínuo do mercado de boi gordo e também de insumos relacionados. E agora vamos comentar das condições climáticas para a próxima safra. A condição climática surge como protagonista para a safra de verão 25-26, com o avanço da semeadura, tornando as condições meteorológicas decisivas para a produtividade e a margem do produtor. Em um cenário de preços e taxa de câmbio pressionados, a eficiência no manejo das lavouras e a atenção ao regime de chuvas podem fazer diferença na colheita. A Celeris, ela destacou em seu informativo de outubro os possíveis impactos da laninha sobre o clima e a produtividade da soja, segundo análise de Erickson Oliveira, que é analista de agronegócio da empresa. De acordo com as projeções,
existe alta probabilidade de uma laninha fraca, cenário que tende a manter a produtividade próxima à média nacional, especialmente beneficiando produtores do sul, historicamente mais vulneráveis à seca. O Australian Bureau of Meteorology define os fenômenos El Niño e Laninha pelos desvios de 0,8 graus centígrados na temperatura do Pacífico, sendo que projeções de outubro indicam que a safra deve se manter próxima da neutralidade climática. O NOAA, lá dos Estados Unidos, por sua vez, reforça a probabilidade de um laninha de baixa intensidade, o que sugere precipitações próximas a médias históricas dos estados brasileiros e produtividade estimada em 60,7 sacas de soja por hectare. Em um contexto de elevados estoques globais, manter boas produtividades se torna estratégico para produzir riscos de inadimplência, tema relevante diante dos altos custos de capital e margens apertadas no setor. As condições climáticas alinhadas a um manejo eficiente será determinante para garantir colheitas seguras e rentáveis na temporada 25-26. As projeções indicam alta probabilidade de um laninha fraca, cenário que tende a manter a produtividade próxima à média nacional. Um alívio importante para os produtores do sul do Brasil, historicamente vulneráveis às perdas por seca. E agora vou comentar do Beef on Dairy, que é o cruzamento de vacas holandesas com animais para corte. Nos Estados Unidos, esse cruzamento ele é feito com animais da raça Aberdeen Angus, e lá nos Estados Unidos, o Beef on Dairy, ele se consolidou como uma solução prática e lucrativa. O problema inicial era simples. O bezerro holandês macho, nascido em fazendas leiteiras, ele tinha pouco valor de mercado, sendo vendido entre 150 e 200 dólares, com baixa procura e carcaça desvalorizada. Era visto quase como um peso morto dentro da atividade leiteira. A virada veio quando produtores passaram a utilizar sêmen sexado para garantir fêmeas destinadas à reposição e, no restante do rebanho, inseminar com raças de corte, principalmente Angus. O resultado foi imediato e surgiu um bezerro cruzado que passou a valer perto de 800 dólares, já ao nascer, quase 4 vezes mais que o bezerro leiteiro puro. Além do valor, o cruzamento trouxe ganhos em marmoreio, conformação de carcaça e eficiência alimentar, tornando esses animais muito mais atrativos para os confinadores. Beef on Dairy não é uma tecnologia revolucionária, mas uma oportunidade econômica inteligente que se espalhou pelos Estados Unidos. No Brasil, o modelo encontra limitações por conta da escala da pecuária leiteira. São poucas as fazendas com mais de 1.000 vacas, o que reduz a possibilidade de impacto imediato. No entanto, um movimento recente mostra que a ideia começa a ganhar corpo no país. Durante a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Angus lançou o selo Beef on Dairy, certificando cruzamentos de holandês e Jersey com touro Angus. O objetivo é gerar carne premium, diversificar a renda dos produtores de leite e ampliar a oferta de cortes diferenciados no mercado. E agora vamos falar do mercado produtivo da uva, que segue em ritmo normal. De acordo com o informativo conjuntural que é divulgado pela Emater do Rio Grande do Sul, o cultivo de uva segue em bom ritmo lá no Rio Grande do Sul. Na região administrativa de Caxias do Sul, a poda seca foi concluída e as videiras apresentam plena brotação e desenvolvimento vegetativo. Segundo o informativo,
não há registro significativo de doenças fúngicas ou pragas, e os vinhedos demonstram boa emissão de brotos e cachos, o que indica expectativa positiva para esta próxima safra. O manejo de plantas de cobertura no solo tem sido realizado por meio de roçadas ou acamamento. As temperaturas amenas também têm provocado e favorecido o baixo índice de doenças e já na região de Frederico Westphalen, as variedades cultivadas se encontram em diferentes estágios. Entre as práticas adotadas, os viticultores realizam a desbrota, eliminando brotos em excesso ou mal posicionados, e desponta, que consiste no corte de ramos muito vigorosos para favorecer a floração e a entrada de luz também. Foram aplicadas adubações foliares com boro e cálcio, nutrientes essenciais para o florescimento e o pegamento das bagas, além de nitrogênio para estimular a brotação, potássio e magnésio para o desenvolvimento inicial dos frutos e manutenção da fotossíntese. O monitoramento de doenças típicas na primavera, como mildio, oídio e antracnose, segue em andamento, assim como o manejo da cobertura vegetal e o tutoramento e amarração dos ramos para garantir boa condução das plantas. E agora vamos dar um giro pelo mercado da exportação de carne bovina. O boletim de conjuntura agropecuária, que é divulgado toda quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, destacou que o preço da carne bovina continua sustentado pelas exportações. Em agosto, o Brasil exportou 295 mil toneladas de carne bovina, com receita de 1,6 bilhões de reais. Isso, segundo os analistas, o produto ele segue valorizado no mercado externo, comercializado a $5,40 o quilo, ante $4,35 o quilo, registrado no mesmo mês do ano passado. No mercado interno, os preços também permanecem em patamares elevados. No mercado atacadista lá do Paraná, o quilo do dianteiro foi comerciado a R$ 18,33 em média ao longo de setembro, enquanto o traseiro atingiu R$ 24,95, valores 32% de aumento para o dianteiro e 15% de aumento para o traseiro, superiores aos observados no mesmo período do ano passado. De acordo com a análise publicada no informativo Tem Boi na Linha, da Scott Consultoria, o mercado do boi gordo em São Paulo registrou alta nas cotações. A arroba do boi gordo subiu R$ 1,00, enquanto da novilha avançou R$ 2,00. Já os preços da vaca e do chamado boi China encontraram resultados na comparação diária. O relatório apontou que o cenário ainda era de mercado bem oferecido, em grande parte no estado, com presença significativa de bovinos de confinamento, nas escalas de abate dos frigoríficos e também com o escoamento da carne bovina ainda morosa. No entanto, em algumas praças monitoradas, foram observados sinais de menor disponibilidade de animais e de maior atenção por parte dos pecuaristas, o que favoreceu a valorização da arroba. As escalas de abate atenderam, em média, 10 dias. Todos os preços considerados foram brutos e com prazo. Em Mato Grosso, as condições das pastagens demonstraram recuperação. Se o regime de chuva se mantiver favorável, a capacidade de suporte tende a melhorar, o que pode reduzir a pressão de venda de bovinos, mas apesar disso, a oferta continua elevada e o ritmo de escoamento da carne continua lento. E depois do intervalo eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios,
e vamos comentar sobre os mercados da soja e do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de uma coisa muito interessante. O Vem que Tem chegou para ser o parceiro de quem faz o campo acontecer. Agricultor, pecuarista, revendedor rural, lojista e profissional que precisa de variedade e preço justo para tocar o negócio no dia a dia. Aqui tem de tudo, do agro à obra. Ferramentas, irrigação, utilidades, linha rural e muito mais. Tudo com preços de atacado e condições especiais para quem tem CNPJ contribuinte. Quanto mais você compra, mais desconto ganha. Aqui no Vem que tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem que Tem. O Vem que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem que Tem! Vem que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Então, não perde tempo. Vai conhecer o Vem que Tem Atacarejo e descubra um lugar feito para quem trabalha e produz. Fica na Perimetral Norte com Eurico Viana, ao lado do Passeio das Águas Shopping e abre todos os dias. Vem que Tem Atacarejo, o parceiro certo de quem planta, constrói e empreende. E agora eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre plantio de soja, de milho, enfim, da safra 25-26. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Plantio se iniciando no Brasil, vamos comentar um pouco o que É a gente está verdade. vendo no mercado. Já tem aí algumas áreas, algumas regiões que já começou um plantio. Ainda meio tímido, mas a coisa mesmo começa a emplacar a partir lá do dia 15, 20, né? Parece que quando as chuvas começam a se firmar, né? Isso mesmo. Por enquanto, a gente, principalmente essa última semana, a gente teve uma espécie de cessamento das chuvas. Foi. Então, assim, até acabou acalmando o ritmo de plantio aqui no Brasil. E a gente está vendo ainda um ritmo, como você muito bem pontuou, um ritmo ainda calmo e que deve ganhar, de fato, um ritmo mais intenso a partir do dia 15, dia 20, quando, de fato, as chuvas se intensificam e se firmam mais para a região central do Brasil. Ô Pedro, lá na Pátria, vocês já têm aí vamos dizer, um contingente muito grande de produtores rurais que fazem parte da Pátria Agronegócios, que são atendidos pelos técnicos da Pátria. Como é que vocês estão enxergando agora essa safra 25-26? É uma safra que está assim, não está pisando muito no acelerador, está indo com mais calma, mais pé no chão? Como é que está a situação dos produtores, de forma geral? Toninho, é uma safra que, por si só, ela já começa com uma tirada do pé do acelerador. Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande para o acesso do crédito do produtor. É um crédito que hoje é caro e escasso, na grande maioria dos casos. Assim, os custos que pós-pandemia a gente viu os preços de soja, de milho recuando, mas os custos se mantendo. Então, a grande maioria dos produtores que fizeram já os custos para essa próxima safra, fizeram com custos, de certa forma, elevados. Então, é uma safra que inicia com o pé um pouco tirado do acelerador, de fato, e estimamos aí o menor crescimento de área aí dos últimos 19 anos. Então, é algo expressivo. A gente deve continuar crescendo a área por conta do nosso movimento natural, né, de expansão agrícola que a gente tem no Brasil, principalmente
a região do Matopiba se destaca por um desenvolvimento aí, um crescimento de área de agricultura muito grande. Então a gente deve ter esse crescimento de área, mas o menor crescimento dos últimos 19 anos. E em termos de investimento também é uma safra que pelo menos a metade dos produtores tira um pouco o pé, porque de fato os custos estão elevados, o custo do dinheiro também, o custo financeiro não está barato, está difícil ter acesso ao crédito e os preços das commodities não têm ajudado tanto assim na hora de comercializar. Pois é, era exatamente isso que que seria a minha próxima pergunta. Ainda está muito indefinido a situação tanto de milho quanto de soja. Quer dizer, está todo mundo assim, vamos dizer, esperando que esses preços melhorem. Mas, de maneira geral, vamos dizer, essa convulsão econômica, política e de conflitos que estão acontecendo no mundo estão prejudicando muito o andamento de um preço melhor, né? Justamente. E a gente vê essa incerteza do mercado, principalmente o mercado de soja, que vem tendo uma certa incerteza e vem andando de lado muito por conta disso. A gente vê uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e a China até o momento não se posicionou de fato onde que ela vai posicionar e onde que ela vai concentrar suas compras para a próxima safra, para a nossa próxima safra do Brasil e a safra que está sendo colhida nos Estados Unidos. Isso vem deixando as cotações, de certa forma, de lado e, de certa forma, traz uma incerteza ao mercado. E o mercado de milho é um mercado onde a gente teve uma oferta muito grande esse ano e encontramos uma demanda também muito firme e vem se ajustando aí de lado e, de certa forma, ainda incerto, e por conta também das nossas exportações. A gente acaba consumindo a maior parte do milho aqui, a gente exporta apenas o excedente de milho produzido no Brasil, mas a gente tem uma necessidade de exportação de milho para que não tenha muito milho sobrando dentro do nosso mercado aqui no Brasil. E por toda essa questão geopolítica, todas essas incertezas que a gente vive hoje no mundo, nos mercados, a gente vê nossas exportações que têm um ritmo consideravelmente até mediano, mas que proporcionalmente à nossa produção não acompanha o aumento da produção. Então, de certa forma, ainda é um mercado, assim como da soja, como você muito bem pontuou, que de certa forma está incerto. Só para a gente finalizar, o preço que é comercializado hoje, e de maneira geral a gente não tem muita noção do preço que vai ser comercializado agora daqui para frente. Mas hoje, está sobrando alguma coisa tanto para o milho quanto para a soja? Hoje são Paga margens... o custo? Hoje são margens que pagam o custo e sobram assim, bem apertado, dependendo da realidade do produtor. Muitos têm a necessidade de pagar arrendamento, não tem terra própria e aperta ainda mais a conta. Quando você joga o custo financeiro também, de um custo de oportunidade do negócio, ou o custo operacional, enfim, todo o custo para você tocar o negócio hoje é um negócio bem apertado, são margens bem apertadas que dependem muito da produtividade, sendo bem sincero. Bom, resumindo, nós temos que fazer igual unha, cortar custo. Se não cortar, a unha continua crescendo. Então, tem que cortar, procure aí um jeito de gastar menos. Eu não sei como que vai fazer, mas tem que buscar um jeito. E para ver se sobra uns cobrinhos mais farturentos na gibeira. Essa é a realidade. Que realmente a situação é uma situação complicada, isso não resta dúvida. Agora, nós temos que fazer conta, fazer planejamento, entender um pouco do mercado e cortar a unha para poder baixar. Justamente, e não só também cortar custos, mas ter parceiros aí do seu lado que possam te ajudar na hora de comprar, na hora de vender. A gente faz esse trabalho na pátria, a gente busca, grande parte da nossa clientela é produtor rural. Então, assim, esses momentos têm cada vez mais se tornado muito importantes. É verdade. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado a todos
e até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: respeito à diversidade e a base é a base que sustenta a harmonia entre todas as pessoas e as suas diferenças. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.